Salmo 23. Para quem está quebrado financeiramente. Existe um cansaço que não aparece no extrato bancário, mas pesa no peito todos os dias. Não é apenas a falta de dinheiro, não é só a dívida, não é apenas a escassez visível. É o desgaste interno de quem tenta manter a fé, enquanto as finanças desmoronam em silêncio. Você trabalha, se esforça, ora, mas algo dentro de você está sempre em alerta, como se nunca fosse seguro descansar. E talvez hoje você esteja aqui não porque quer ouvir mais uma promessa, mas porque precisa de paz. Precisa respirar sem medo. Precisa sentir que Deus ainda vê sua luta financeira, mesmo quando ninguém mais vê. Há pessoas que não estão quebradas financeiramente. Estão quebradas por dentro, e quando o interior quebra, o dinheiro apenas revela. Revela ansiedade, decisões feitas no impulso, medo constante do amanhã, culpa por gastar, vergonha por dever. O coração entra em modo de sobrevivência e a alma perde o descanso. É exatamente nesse lugar que o Salmo 23 começa a falar, não como um discurso religioso, mas como um abrigo para quem está cansado de lutar sozinho. Este não é um momento para acelerar, é um convite para desacelerar, para ouvir com o coração aberto, para permitir que Jesus conduza você a um lugar de reconexão com Deus, com o Espírito Santo e com a sua própria fé. Antes de qualquer mudança no financeiro, Deus deseja restaurar algo mais profundo, algo que sustenta suas decisões, sua esperança e sua capacidade de confiar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Permaneça, não para buscar uma solução rápida, mas para reencontrar o cuidado, porque quem é cuidado pelo pastor não precisa viver refém do medo. E quando o cuidado é restaurado, as finanças deixam de ser um peso constante e começam a encontrar um novo caminho guiado pela paz. O Salmo 23 como abrigo, não como promessa. O Salmo 23 não começa falando de dinheiro, prosperidade ou abundância. Ele começa com uma afirmação simples e profunda. O Senhor é o meu pastor. Antes de qualquer provisão, existe pertencimento. Antes de qualquer resposta financeira, existe cuidado. Muitas pessoas oram por prosperidade, mas vivem como se estivessem sozinhas. E quem se sente sozinho, mesmo quando tem dinheiro, vive em escassez. Porque a escassez não nasce na conta, nasce na sensação de abandono. Quando Davi declara que o Senhor é o seu pastor, ele não está fazendo poesia. Ele está assumindo uma posição interior. Ele reconhece que não conduz a própria vida sozinho, que não precisa carregar o peso de todas as decisões financeiras sem direção. Um pastor cuida, guia, protege e sabe exatamente do que cada ovelha precisa. Isso muda tudo. Muda a forma como você encara o dinheiro. Muda a maneira como você lida com a dívida. Muda o modo como você reage quando as finanças apertam. Quem não se sente cuidado tenta controlar tudo. Controla gastos com medo, toma decisões financeiras na ansiedade, aceita condições injustas por desespero. A ausência de descanso gera escolhas ruins, e é por isso que tanta gente permanece presa a ciclos de dívida e escassez, mesmo se esforçando muito. O coração nunca descansou no cuidado de Deus. A mente financeira nunca foi restaurada. O Salmo 23 não é uma promessa de riqueza imediata. É um convite ao descanso, um abrigo para quem está cansado de sobreviver. Quando você entende que Deus é seu pastor, algo se reorganiza por dentro. O medo começa a perder força, a ansiedade financeira diminui. Você passa a ouvir mais, a decidir melhor, a agir com mais clareza. A prosperidade bíblica começa exatamente aí, no descanso de quem sabe que não caminha sozinho. Muita gente ora pedindo provisão, mas nunca permitiu que Deus cuidasse primeiro do coração. Nunca descansou no fato de que Ele vê cada detalhe da sua vida financeira. E enquanto o coração não descansa, nenhuma abundância sustenta.
porque prosperidade sem paz se transforma em novo motivo de angústia. Deixe essa verdade entrar. O Salmo 23 não está aqui para prometer atalhos. Ele está aqui para oferecer abrigo. E quando o coração encontra abrigo, o caminho financeiro começa a se alinhar com mais sabedoria, menos medo e mais confiança. É nesse ponto que algo novo começa a ser gerado dentro de você. Se esta mensagem está falando com você, escreva nos comentários: o Senhor é meu pastor. Quando escrevemos, declaramos a proximidade com o Pai, o verdadeiro motivo da sensação de escassez. Existe uma verdade silenciosa sobre finanças que quase nunca é dita. A escassez mais dolorosa não é a falta de dinheiro visível, mas a sensação interna de que nunca é suficiente. Mesmo quando algum recurso chega, você recebe, paga uma conta, resolve algo pontual, mas a paz não permanece. O coração continua acelerado, a mente não descansa, e o medo do próximo aperto financeiro já começa a se formar antes mesmo do alívio terminar. Isso não é apenas um problema financeiro. É um estado emocional que foi se construindo ao longo do tempo. A escassez começa quando o coração aprende a viver em alerta constante. O corpo se acostuma a sobreviver, não a descansar. A mente financeira entra em modo defensivo, sempre tentando prever perdas, sempre esperando o pior. As decisões deixam de ser feitas com clareza e passam a ser guiadas pelo medo. Não porque a pessoa seja irresponsável, mas porque está cansada de viver sob pressão. A dívida prolongada, a instabilidade financeira e a insegurança criam um ambiente interno onde a fé existe, mas está exausta. Quando Jesus fala sobre cuidado, ele não se limita ao alimento ou à roupa. Ele fala de segurança interior. Ele fala de um coração que não precisa viver em constante estado de ameaça. Sem essa segurança, até a prosperidade se torna frágil. O dinheiro entra, mas a ansiedade permanece. A abundância aparece, mas o medo de perder domina. O problema não está no valor que chega, mas no lugar emocional de onde a pessoa vive. O Salmo 23 confronta diretamente essa realidade ao declarar: nada me faltará. Essa frase não descreve uma conta bancária perfeita, nem a ausência de desafios financeiros. Ela descreve um coração que não vive mais refém do medo da falta. Nada me faltará é uma declaração de confiança, não de riqueza. É a certeza de que Deus não abandona você no meio da escassez, não se afasta quando as finanças apertam e não retira o cuidado quando a dívida parece sufocar. Quando a escassez emocional governa, a pessoa vive se comparando, se culpando e se sentindo sempre atrasada. Surge a vergonha por não conseguir, o silêncio por medo de julgamento, o isolamento para esconder a dor. Muitos passam a acreditar que falharam espiritualmente porque suas finanças não avançam. Mas Jesus nunca tratou a dor financeira como fracasso moral. Ele sempre tratou como um lugar onde o cuidado de Deus precisa alcançar primeiro o interior. A sensação constante de insuficiência corrói a fé aos poucos. Ela faz você acreditar que sempre falta algo em você, na sua capacidade, na sua disciplina, na sua espiritualidade. E isso gera um ciclo perigoso. A pessoa tenta compensar com esforço excessivo, aceita condições injustas, toma decisões financeiras apressadas, tudo para fugir da sensação de falta. E quanto mais tenta controlar, mais perde o descanso. O Salmo 23 desmonta essa lógica desde o início. Ele não começa dizendo que você é forte, merecedor ou capaz. Ele começa dizendo que você é cuidado. E quem é cuidado não precisa provar valor o tempo todo. Isso alivia o coração. Isso diminui a ansiedade. Isso começa a curar a mente financeira. A prosperidade bíblica nasce quando o medo deixa de ser o motor das decisões. Quando o coração encontra segurança em Deus, algo muda de forma prática. As decisões se tornam mais conscientes. O impulso diminui.
a ansiedade perde força, o dinheiro deixa de ser um inimigo constante e passa a ser administrado com mais clareza. A escassez perde o poder de definir quem você é. A abundância deixa de ser um sonho distante e começa a se alinhar com equilíbrio, sabedoria e paz. É nesse ponto que o Salmo 23 deixa de ser apenas um texto conhecido e se torna uma experiência viva. Ele não promete ausência de desafios financeiros, mas oferece algo mais profundo. Oferece um coração seguro no meio das circunstâncias. E quando a segurança interna é restaurada, os ciclos financeiros começam a mudar de forma consistente e saudável. O vale não é castigo. Existe uma interpretação silenciosa que machuca profundamente quem enfrenta dificuldades financeiras. A ideia de que o vale é castigo. Quando o dinheiro falta, quando a dívida aperta, quando a escassez se prolonga, muitos passam a acreditar que erraram com Deus, que fizeram algo errado espiritualmente ou que estão sendo corrigidos por alguma falha invisível. Esse pensamento não vem de Jesus, ele nasce do medo e da culpa. E enquanto o coração acredita que o vale é punição, a alma não consegue aprender o que Deus está revelando naquele lugar. O Salmo 23 não diz que o pastor evita o vale. Ele diz que caminha junto nele. Isso muda tudo. O vale não é ausência de Deus, é presença intensificada. É o lugar onde a dependência é restaurada, onde o controle cai, onde a ilusão de autossuficiência se desfaz. Muitas pessoas só percebem o quanto estavam tentando sustentar tudo sozinhas quando entram nesse território de fragilidade financeira. O vale expõe o cansaço acumulado, as decisões feitas sob pressão, os medos antigos que nunca foram tratados. Jesus nunca prometeu uma fé que elimina processos. Ele prometeu companhia, ele prometeu presença. No vale, Deus não acelera o tempo para agradar a ansiedade humana. Ele trabalha em profundidade, ele ensina a ouvir, a discernir, a esperar com mais consciência. Isso é difícil para quem vive sob tensão financeira, porque a urgência grita. A mente quer saída rápida. O coração quer alívio imediato. Mas a maturidade espiritual nasce quando a pessoa aprende a atravessar sem se perder. O vale também revela padrões. Revela como você reage quando o dinheiro não responde. Revela se suas decisões financeiras são guiadas pela fé ou pelo desespero. Revela se sua identidade está no que você possui ou em quem cuida de você. Nada disso é para condenar, é para curar. Deus não expõe para humilhar, ele expõe para restaurar. O problema não é estar no vale, o problema é atravessar o vale sem permitir que o coração seja transformado. Quando a Bíblia diz que o vale é de sombra, ela está dizendo algo muito específico. Sombra não tem substância. Ela assusta, mas não destrói. O medo financeiro, muitas vezes, é maior do que o perigo real. A ansiedade cria cenários que não existem. O coração antecipa perdas que ainda não aconteceram. O vale ensina a separar realidade de imaginação. Ensina a confiar mesmo quando os números parecem contradizer a promessa. A presença do pastor no vale muda a forma de caminhar. Você deixa de correr. Você começa a observar. Você aprende a ouvir antes de decidir. Isso tem impacto direto no financeiro. Menos impulsividade, mais discernimento, menos culpa, mais clareza. O vale não é um atraso no plano de Deus. É parte do ajuste fino que prepara você para lidar com prosperidade de forma saudável, sem perder a alma no processo. A fé madura não pergunta apenas quando vai sair do vale. Ela pergunta o que precisa ser curado enquanto caminha por ele. E essa pergunta muda tudo. Porque quando o coração aprende no vale, ele não repete os mesmos ciclos quando a abundância chega. O Salmo 23 não promete atalhos. Ele promete presença.
E quem atravessa o vale acompanhado, não sai o mesmo do outro lado. A mesa preparada em meio à escassez. Existe uma parte do Salmo 23 que costuma ser lida rápido demais, mas carrega uma revelação profunda para quem enfrenta dificuldades financeiras. A mesa preparada por Deus não aparece depois da vitória. Ela surge no meio do conflito. Não é um prêmio pelo esforço, é um sinal de cuidado no processo. Para quem vive escassez, isso muda completamente a forma de enxergar a provisão. Deus não espera tudo se resolver para restaurar sua dignidade. Ele começa no meio do cenário difícil. A mesa não representa luxo, excesso ou ostentação. Ela representa pertencimento, representa valor, representa o cuidado de alguém que diz: sem palavras, você não é invisível. Muitas pessoas perdem dinheiro porque perderam algo antes, a dignidade. Quando a dignidade se quebra, a pessoa aceita qualquer condição, qualquer acordo, qualquer pressão. Decide no medo, tolera o que fere, se submete ao que adoece. A mesa preparada por Deus interrompe esse ciclo silencioso. Na lógica humana, a escassez empurra para a pressa. Na lógica de Deus, a mesa convida à pausa. Pausar não significa desistir. Significa reorganizar o interior. Quando alguém se permite sentar à mesa de Deus, mesmo em meio à dívida, algo se alinha. A ansiedade diminui. A comparação perde força. A mente financeira começa a respirar. A pessoa deixa de agir apenas para sobreviver e começa a discernir com mais clareza. Essa mesa não ignora a realidade financeira. Ela a acolhe sem condenação. Deus não nega o aperto, mas também não permite que o aperto defina quem você é. Ao preparar a mesa, Ele está dizendo que sua identidade não está no saldo, nem no erro passado, nem na escassez atual. Sua identidade está no cuidado que permanece. Isso restaura a autoestima. E autoestima restaurada muda decisões financeiras. Muitos tentam resolver a vida financeira apenas aumentando renda ou cortando gastos, mas continuam presos aos mesmos ciclos. Por quê? Porque o interior nunca foi nutrido. A mesa de Deus alimenta primeiro o coração, alimenta a mente cansada, alimenta a esperança ferida. E quando o interior é nutrido, o exterior começa a responder de forma mais saudável. A prosperidade bíblica não começa no dinheiro, começa no alinhamento interno. Sentar à mesa também significa parar de lutar contra si mesmo, parar de se punir por decisões antigas, parar de carregar culpa, como se isso fosse sinal de responsabilidade. Culpa não gera prosperidade. Culpa gera repetição de erros. A mesa preparada por Deus libera você desse peso. Ela cria um espaço onde a escassez não tem a palavra final e onde o cuidado redefine o ritmo da caminhada. A mesa no meio da escassez também ensina algo essencial. Deus não espera perfeição para cuidar. Ele cuida para restaurar. Ele não condiciona a presença à performance financeira, ele oferece presença para curar a relação com o dinheiro. Quando isso acontece, as escolhas se tornam mais conscientes, menos impulsivas. O medo deixa de comandar, a dívida deixa de definir. A abundância começa a ser construída com equilíbrio. Essa mesa não é sobre ter tudo, é sobre não perder a si mesmo enquanto constrói o caminho. E quem aprende a sentar à mesa no tempo da escassez, sabe administrar melhor quando o tempo da prosperidade chega. Porque aprendeu a descansar antes de correr, a ouvir antes de decidir, a confiar antes de controlar. O que Deus restaura primeiro? A mente financeira. Existe uma verdade que muda completamente a relação com as finanças quando é compreendida de forma profunda. Deus não começa restaurando o dinheiro. Ele começa restaurando a mente que lida com o dinheiro. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas continuam pensando como quem apenas sobrevive.
E uma mente treinada para sobreviver não sabe administrar abundância sem medo. Por isso, tantos ciclos se repetem. A renda muda, mas o padrão interno permanece o mesmo. A mente financeira é moldada por experiências, perdas, frustrações e traumas silenciosos. Quem viveu escassez prolongada aprende a decidir rápido, a se defender o tempo todo, a desconfiar quando algo dá certo. Mesmo quando surge uma oportunidade, a mente já imagina o fracasso. Isso não é falta de fé, é uma ferida emocional não tratada. Jesus sempre cuidou primeiro da mente e do coração antes de tocar no exterior, porque ele sabia que decisões nascem de dentro. Quando o Salmo 23 diz que Deus refrigera a alma, ele está falando de descanso mental. Está falando de uma mente que deixa de girar em círculos, que para de antecipar perdas, que aprende a pensar com clareza mesmo em cenários difíceis. Uma mente cansada toma decisões financeiras ruins. Uma mente refrigerada discerne melhor, planeja com mais sabedoria e reage com menos impulso. Isso tem impacto direto sobre dívida, dinheiro e prosperidade. A mentalidade de sobrevivência cria comportamentos automáticos. Gastar para aliviar a ansiedade, evitar olhar números por medo, procrastinar decisões importantes, aceitar condições injustas para não enfrentar o desconforto. Tudo isso mantém a pessoa presa à escassez, mesmo quando há potencial para crescer. Deus não acusa esses comportamentos, Ele os cura. Ele traz luz para que você entenda por que reage como reage e, a partir disso, escolha diferente. Prosperidade bíblica não é apenas ter mais recursos, é ter clareza para usar bem o que se tem. É não ser dominado pelo dinheiro nem pelo medo da falta. É viver com equilíbrio, consciência e paz. Uma mente restaurada entende que dinheiro é ferramenta, não identidade. Dívida deixa de ser sentença e passa a ser uma situação a ser resolvida com paciência e direção. Escassez deixa de ser um rótulo e se torna uma fase transitória. Quando Deus restaura a mente financeira, algo muda no ritmo da vida. A pressa diminui, a comparação perde força, a culpa deixa de ser motivadora. A pessoa começa a agir com mais intenção e menos desespero. Isso não significa ausência de desafios, mas significa presença de discernimento. E discernimento é uma das maiores riquezas que alguém pode receber. Jesus não chama você para uma vida financeira perfeita, Ele chama você para uma vida alinhada. Alinhada com valores, com propósito e com confiança. Quando a mente é curada, as escolhas começam a refletir esse alinhamento. A prosperidade deixa de ser uma obsessão e passa a ser consequência de decisões mais saudáveis. E esse tipo de prosperidade é sustentável, porque não nasce da ansiedade, mas da paz. A restauração da mente financeira é silenciosa, mas profunda. Ela não acontece da noite para o dia, mas transforma o caminho. E quando a mente é restaurada, o coração acompanha, a fé se fortalece, o dinheiro encontra seu lugar correto e a abundância começa a ser construída sem que você precise perder o descanso no processo. Oração, ativação, não desespero. Agora não é um momento de pressa, não é um pedido feito a partir do medo, nem uma tentativa de convencer Deus a agir mais rápido. É um convite para alinhar o coração com um cuidado que já está presente, mesmo que você ainda não consiga enxergar tudo com clareza. Jesus nunca ensinou uma oração desesperada, movida pela ansiedade ou pela cobrança. Ele ensinou uma oração confiante, consciente, enraizada na certeza de que o Pai vê antes mesmo que a palavra seja formada. Por isso, permita que esta oração conduza você a um lugar de descanso. Mesmo que as finanças ainda estejam apertadas e as respostas ainda estejam em construção. Deus, neste momento, eu coloco diante de Ti tudo o que pesa na minha vida financeira. Nada fica escondido. Eu coloco a ansiedade que surge quando penso em dinheiro.
Coloco o aperto no peito quando lembro das contas. Coloco o medo de não dar conta, a insegurança diante do futuro, a culpa por decisões que hoje eu faria diferente. Coloco a pressão das dívidas, a sensação constante de escassez e o cansaço de tentar manter tudo em ordem sozinho. Eu não escondo nada, porque sei que o Senhor já vê tudo com amor e sem condenação. Hoje eu escolho não lutar mais sozinho. Eu escolho confiar. Jesus, eu reconheço que muitas vezes tentei resolver minhas finanças apenas com força, controle e preocupação. Tentei pensar demais, planejar demais, carregar pesos que nunca foram feitos para mim. Reconheço que isso me cansou por dentro, roubou minha paz e afetou minhas decisões. Hoje eu entrego a Ti um controle que nunca foi meu. Entrego minhas finanças, meu financeiro, minha relação com o dinheiro e minha forma de decidir. Ensina-me a ouvir antes de agir. Ensina-me a discernir antes de escolher. Ensina-me a não reagir no impulso, mas a responder com sabedoria. Ensina-me a descansar, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Espírito Santo, toca agora a minha mente financeira. Visita os pensamentos que se repetem em forma de medo. Silencia as vozes internas que dizem que nunca será suficiente, que sempre vai faltar, que nada vai dar certo. Quebra os ciclos de ansiedade que me empurram para decisões apressadas, gastos impulsivos, escolhas feitas para aliviar a dor e não para construir o futuro. Refrigera a minha alma. Traz descanso onde existe exaustão. Traz clareza onde existe confusão. Traz paz onde existe tensão constante. Eu não quero apenas prosperidade material. Eu quero um coração alinhado com a Tua direção. Deus, eu coloco diante de Ti cada dívida, cada conta, cada compromisso financeiro concreto. Eu coloco os números que me assustam, os prazos que me pressionam, as responsabilidades que parecem maiores do que minhas forças. Eu não nego a realidade, mas escolho não ser dominado por ela. Eu me recuso a viver refém do medo. Eu confio que o Senhor caminha comigo no vale. Confio que o Senhor não me abandona nos dias difíceis. Confio que o Senhor prepara a mesa mesmo em meio à escassez. Confio que o Senhor está reorganizando o que parece perdido, ajustando o que precisa ser ajustado no tempo certo. Jesus, eu declaro que minha identidade não está na falta, não está na dívida, não está nos erros do passado. Minha identidade está no cuidado que recebo de Ti. Eu sou cuidado, eu sou visto, eu não sou invisível. Mesmo quando o financeiro parece confuso, o Teu amor permanece firme. Isso me sustenta, isso me fortalece, isso me devolve a esperança. Ensina-me, Jesus, a viver um dia de cada vez. Ensina-me a não carregar o peso de amanhã antes da hora. Ensina-me a fazer escolhas financeiras com sabedoria e não com medo. Ensina-me a construir prosperidade de forma saudável, sem perder a paz, sem sacrificar minha alma, sem viver em constante tensão. Que a abundância venha acompanhada de equilíbrio. Que o dinheiro encontre seu lugar correto na minha vida. Que eu seja próspero sem ser ansioso, responsável sem ser culpado, confiante sem ser arrogante. Espírito Santo, ajusta meus pensamentos, meus hábitos e minhas reações. Ajuda-me a reconhecer oportunidades com clareza. Ajuda-me a dizer não quando for necessário. Ajuda-me a esperar quando for sábio esperar. Ajuda-me a agir quando chegar o tempo certo. Que minhas decisões financeiras reflitam maturidade, não desespero. Que minha caminhada seja guiada pela paz, não pela pressão. Eu recebo agora a Tua paz. Não uma paz superficial, que depende das circunstâncias, mas aquela que guarda o coração, mesmo quando os ajustes ainda estão acontecendo. Eu descanso no Teu cuidado. Eu confio na Tua direção. Eu sigo sabendo que não caminho sozinho. O Senhor é o meu pastor.
Nada me faltará no que realmente sustenta minha vida, minha fé, minhas decisões e meu futuro. Silêncio e respiração espiritual. Agora, não faça nada. Não organize pensamentos, não revise contas, não tente resolver o que ainda não está claro. Apenas permaneça. O silêncio também é um lugar onde Deus trabalha. Vivemos condicionados a acreditar que valor está no movimento, na ação constante, na resposta rápida, especialmente quando o assunto é financeiro. A escassez ensina a correr, a dívida ensina a reagir, a ansiedade ensina a nunca parar. Mas Jesus frequentemente conduzia as pessoas ao silêncio antes de qualquer transformação visível, porque há curas que só acontecem quando a mente para de lutar. O silêncio interrompe o ciclo da urgência. Ele quebra o estado de alerta contínuo que se instala quando as finanças apertam. Um coração cansado aprende a viver como se estivesse sempre em perigo. Mesmo quando nada está acontecendo naquele instante, o corpo continua tenso. Isso afeta decisões financeiras, relações, pensamentos e até a forma como você ora. O Espírito Santo atua também nesse nível. Ele age quando você desacelera. Ele se manifesta quando você permite que o interior pare de reagir automaticamente. Respire profundamente. Inspire devagar. Solte o ar com calma. Enquanto você respira, permita que o corpo saia do modo de sobrevivência. A escassez prolongada ensina o corpo a se proteger o tempo todo. Ombros tensos, respiração curta, mente acelerada. Esse estado cria decisões financeiras impulsivas, palavras ditas no cansaço e escolhas feitas no medo. A respiração consciente devolve o coração ao presente. E o presente é o lugar onde Deus está. No silêncio, o medo perde força. Ele não desaparece de uma vez, mas deixa de dominar. A ansiedade diminui. A mente financeira desacelera. Você não precisa provar nada agora. Não precisa justificar erros passados, nem explicar por que chegou até aqui. Não precisa antecipar o futuro, nem criar cenários que ainda não existem. Apenas esteja. Jesus não exige desempenho neste momento. Ele não cobra produtividade espiritual. Ele oferece presença, e presença gera segurança. Segurança gera clareza. Clareza transforma escolhas. Permaneça mais alguns instantes nesse lugar. Sinta o corpo relaxar pouco a pouco. Sinta a respiração se aprofundar. Sinta o peso diminuir, mesmo que os problemas ainda existam. A escassez não define quem você é. A dívida não resume sua história. O dinheiro não governa seu valor. Enquanto você silencia, Deus reorganiza o interior. Ele alinha pensamentos confusos. Ele acalma emoções que estavam em conflito. Ele cura tensões que você nem percebia que carregava há tanto tempo. Esse descanso não é fuga da realidade financeira, é preparação. Uma mente cansada reage mal à pressão. Um coração em paz responde com mais sabedoria. O silêncio cria espaço interno para que decisões futuras não sejam guiadas pelo medo. Ele ensina você a não responder imediatamente a toda urgência. Ele mostra que nem toda pressão exige ação rápida. Algumas exigem discernimento, outras exigem espera, outras exigem apenas confiança. O silêncio ensina algo essencial para a prosperidade bíblica. Ele mostra que prosperar não é apenas acumular, mas sustentar equilíbrio. Decisões financeiras feitas em paz tendem a ser mais conscientes, mais responsáveis e mais alinhadas com valores. Decisões feitas sob ansiedade geralmente repetem ciclos antigos. Quando você aprende a silenciar diante de Deus, você interrompe padrões automáticos que mantinham a escassez emocional ativa. Continue respirando, continue presente. Permita que esse momento se torne um marco interno, um ponto de retorno para quando a ansiedade financeira tentar assumir o controle novamente. Você pode voltar aqui,
pode voltar ao silêncio, pode voltar à respiração, pode voltar à presença. O cuidado de Deus não depende de barulho, nem de esforço constante. Ele se manifesta também no descanso, e quem aprende a silenciar diante de Deus, aprende a ouvir melhor sua direção, inclusive nas decisões financeiras que virão depois. Esperança madura. O Salmo 23 não termina prometendo uma vida sem desafios, nem uma caminhada livre de tensões financeiras. Ele termina afirmando algo mais sólido do que qualquer solução imediata. Ele afirma uma caminhada acompanhada. Essa diferença muda tudo. A esperança madura não nasce da ilusão de que os problemas financeiros desaparecerão de um dia para o outro. Ela nasce da certeza de que você não caminha sozinho enquanto aprende a atravessá-los. Deus não observa sua vida financeira à distância. Ele está presente, atento, ajustando o que precisa ser ajustado, no tempo certo, com propósito e cuidado. Talvez você ainda acorde amanhã com contas para pagar, decisões difíceis para tomar e responsabilidades reais que não podem ser ignoradas. A fé madura não nega isso. Ela encara a realidade com serenidade, mas algo já mudou dentro de você. O coração não está mais no mesmo lugar. A ansiedade perdeu espaço. O medo não comanda como antes. A escassez deixou de definir sua identidade. Isso é transformação real. É assim que Deus trabalha. Ele não começa mudando os números. Ele começa mudando a forma como você sustenta o peso desses números dentro de si. Esperança madura não faz barulho. Ela não precisa se afirmar o tempo todo. Ela sustenta. Ela permanece. Ela permite que você continue caminhando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Ela ajuda você a tomar decisões financeiras com mais consciência, menos impulso e mais sabedoria. Ela impede que a culpa dite seus próximos passos. Ela protege você de repetir ciclos antigos quando novas oportunidades surgirem. Esse tipo de esperança não decepciona, porque está enraizada no cuidado constante de Deus, não nas circunstâncias passageiras. Muitas pessoas confundem fé com expectativa imediata, mas Jesus nunca ensinou uma fé apressada. Ele ensinou uma fé que permanece, uma fé que confia mesmo quando o processo é longo, uma fé que amadurece enquanto espera. A prosperidade bíblica nunca foi desconectada do caráter. Ela sempre esteve ligada à verdade, à paz interior e ao propósito. Vida abundante não significa ausência de limites. Significa saber viver com equilíbrio, discernir o tempo certo, dizer não quando necessário e agir com responsabilidade quando chega a hora de avançar. Isso também é crescimento espiritual aplicado às finanças. É aprender a administrar bem o que se tem enquanto se prepara para receber mais. É não permitir que o dinheiro determine o valor pessoal. É não permitir que a dívida defina o futuro. É entender que cada fase carrega um aprendizado e que nenhum aprendizado é desperdiçado quando o coração permanece aberto. Quando o Salmo declara que bondade e misericórdia seguirão você todos os dias, ele está falando de continuidade. Não é um evento isolado. Não é uma visita pontual de Deus à sua vida financeira. É um caminho. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos ajustes necessários, mesmo nas fases de reconstrução silenciosa, o cuidado permanece. A bondade não depende do saldo. A misericórdia não depende da performance. Elas acompanham você enquanto aprende, enquanto cresce, enquanto amadurece. Quem vive com essa consciência não é destruído pela escassez, nem se perde quando a abundância chega, porque não construiu sua identidade em cima de extremos, construiu sua identidade no cuidado constante do pastor. Isso traz estabilidade, isso traz paz, isso cria uma base sólida para decisões futuras, especialmente no campo financeiro.
Guarde isso no coração. Você não é definido pela dívida que carrega hoje. Você não é resumido pela escassez que enfrentou ontem. Você não é medido pelo dinheiro que entra ou sai da sua conta. Você é alguém cuidado pelo pastor. E quem é cuidado pelo pastor aprende a caminhar com mais paz, mais clareza e mais confiança, mesmo enquanto constrói uma nova realidade financeira passo a passo, com sabedoria, fé e equilíbrio. Se esta mensagem falou com você em algum nível, não deixe esse momento se perder. O cuidado de Deus também se fortalece quando caminhamos juntos. Este canal existe para ser um espaço de descanso, direção e amadurecimento espiritual, especialmente para quem enfrenta lutas financeiras silenciosas. Permanecer aqui não é sobre algoritmo, é sobre constância, é sobre voltar sempre que o coração pesar. Se você deseja continuar recebendo orações, reflexões e direcionamentos que unem espiritualidade, fé em Jesus Cristo e cura da relação com o dinheiro, inscreva-se no canal agora. Isso mantém essa comunidade viva e permite que mais pessoas que estão quebradas financeiramente, mas cheias de fé, encontrem esse mesmo abrigo. Se puder, escreva nos comentários uma declaração simples, mas poderosa. O Senhor é o meu pastor. Essa frase não é um ritual, é um posicionamento interior. Ao escrever, você reforça no seu próprio coração aquilo que está sendo construído aqui. E quando alguém lê, é lembrado de que não está sozinho. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está cansado, sobrecarregado, lutando com dívidas, escassez ou ansiedade financeira. Às vezes, Deus usa uma palavra simples para iniciar um processo profundo de restauração. Permaneça. Volte. Caminhe conosco. Quem se deixa cuidar pelo pastor não caminha perdido, mesmo quando ainda está reorganizando as finanças.